Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, é uma alegria estar com os irmãos novamente para podermos juntos continuarmos o livro do profeta Jeremias. Aqui é o professor Fábio Machado e hoje eu estarei expondo dos capítulos 17 até o capítulo 20. No capítulo 17, dos versos 1 a 4, vemos que o pecado de Judá estava escrito e gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos altares. Seus filhos se recordavam dos seus altares e dos postes sagrados. Sendo assim, Deus daria os seus bens e todos os seus tesouros por despojo ao inimigo, como igualmente os altos por causa do pecado em todo o território de Jerusalém. Assim seriam privados da sua herança e serviriam os próprios inimigos na terra que não conheciam, porque o fogo da ira arderia para sempre. Nos versos 5 e 6, o Senhor afirma que maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor, e o compara a um arbusto no deserto. Nos versos 7 e 8, ele exalta o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está nele, e compara este com uma árvore plantada junto às boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se aflige quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Dos versos 9 a 11, o Senhor diz que não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E ele mesmo responde: Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. E o compara a uma perdiz que choca os ovos que não pôs, como aquele que ajunta riquezas por meios injustos, pois na metade de sua vida elas o abandonarão, e no fim ele acabará como um tolo. Dos versos 12 ao 18, o profeta exalta o Senhor, pede por cura e salvação, e também que a palavra de Deus se cumpra. Então faz o seu apelo e se dirige a Deus por ocasião das ações iníquas de seus inimigos contra si, entregando-se à proteção divina e implorando que Deus se manifeste a seu favor, exterminando-os. Dos versos 19 a 27, Deus, por intermédio do profeta, adverte o povo a guardar o sábado como um dia sagrado, assegurando-lhes que, se o fizessem, isso representaria a continuidade de sua tranquilidade, e que reis e príncipes se assentariam no trono de Davi. Mas se não o fizessem, Deus reivindicaria a honra de seus sábados através de atear fogo nas portas e fazê-lo consumir os palácios de Jerusalém. No capítulo 18, dos versos 1 a 6, nós temos uma exposição geral das várias formas de como Deus lida com nações e reinos, e como ele pode facilmente fazer com eles o que desejar. Tão facilmente como o oleiro molda um vaso de barro, e se ele não estiver satisfeito com o vaso, faz outro como bem lhe parecer. Dos versos 7 a 10, mas é necessário ressaltar que ele com certeza só fará com eles o que for justo e correto, mesmo que o Senhor ameace destruí-los. Caso eles se arrependam, ele retornará para eles com misericórdia. E quando o Senhor estiver se dirigindo a eles com misericórdia,
nada, a não ser os pecados que porventura praticarem, interromperá a evolução de seus favores. Dos versos 11 ao 17, nós temos uma demonstração específica da loucura dos homens de Judá e Jerusalém, ao se apartarem do seu Deus em favor dos ídolos, esquecendo-se do Senhor e dessa forma trazendo a ruína sobre si mesmos, apesar do justo alerta que lhes foi dado e das boas intenções de Deus para com eles. Dos versos 18 a 23, nós temos a queixa do profeta a Deus contra a desprezível ingratidão e excessiva malícia de seus inimigos, perseguidores e caluniadores. Aquele que intercedeu a favor do povo, agora ora para que o castigo divino seja executado. Nas palavras de Jeremias, ages contra eles no tempo da tua ira. No capítulo 19, nós temos o mesmo tema que foi desenvolvido no capítulo 7, dos versos 31 a 34. A destruição próxima de Jerusalém e de Judá por seus pecados. Jeremias tinha predito isso frequentemente. No verso 1, ele recebe instruções particulares para predizê-la uma vez mais. Ele deve reunir um grupo de anciãos para que sejam testemunhas. Nos versos 2 e 3, ele deve fazer isso no vale de Tofete, com grande solenidade e por algumas razões particulares. Nos versos 4 e 5, ele deve apresentar seus pecados diante deles, como tinha feito muitas vezes, especialmente a sua idolatria. Dos versos 6 a 9, ele deve descrever os juízos particulares que agora se aproximam velozmente sobre eles, pelos seus pecados. Dos versos 10 a 13, ele deve confirmar isso e empenhar-se para influenciar os seus ouvintes com essas palavras através de um sinal, que consistia em quebrar uma botija, significando que eles seriam despedaçados como um vaso de barro. Nos versos 14 e 15, depois de fazer isso no vale de Tofete, ele deveria ratificá-lo no átrio do templo. Todos esses eram meios semelhantes de tentar despertar esse povo insensível e obstinado ao arrependimento, para que a sua destruição pudesse ser evitada. Mas tudo isso foi em vão. No capítulo 20, com a explicação honesta que Jeremias deu no capítulo anterior, era de se esperar que, se não convencesse e humilhasse os homens, ele os provocaria e exasperaria. E foi tudo isto o que aconteceu. Pois nós vemos aqui nos versos 1 e 2 que Jeremias foi perseguido, ferido, amarrado a um tronco por Passur, por profetizar aquele sermão. Nos versos 3 e 6, Passur foi sentenciado por fazer isto, pois seria terror para ele e seus amigos. Os veria cair a espada pelos babilônicos. Toda a riqueza e os tesouros da cidade seriam levados à Babilônia e, por fim, lá morreria e seria sepultado com seus amigos. Dos versos 7 a 10, vemos Jeremias se queixando a Deus a respeito do ocorrido e outros exemplos de maus tratos que ele havia sofrido desde que começou a desempenhar o ofício de profeta, e as dolorosas provações com que tinha lutado. Dos versos 11 a 13, encorajando-se em Deus, apresentando-lhe o seu apelo sem duvidar de que ainda o louvaria,
Com isto, fica evidente que ele tinha muita intimidade e confiança em Deus. Nos versos 14 a 18, em um momento de grande descontrole, o profeta amaldiçoa o dia de seu nascimento e tudo o que envolvia esse dia, e considera em sua reflexão que seus dias se resumem em ver trabalho e tristeza. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o texto de Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 7, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Queridos, que palavra maravilhosa! Bendito, abençoado é o homem que confia no Senhor. Vamos entender esse confiar. Confiar é fiar junto. A tradução da Bíblia de Jerusalém traz no texto: bendito é o homem que se fia no Senhor. O que isso quer dizer? Confiar é fiar junto, como num tecido. Os fios se entrelaçam. Isso é confiança, estarmos entrelaçados com Deus. E ele continua falando, além de ser bendito, esse homem, a esperança dele não está no Senhor, a esperança dele é o Senhor. Isso particularmente nos dá uma visão completamente distinta, não de estar, mas de ser. A nossa esperança é o nosso Deus. Nós vivemos dias de dificuldades, dias de muito, mas muito temor, de preocupação, de ansiedades, de todo tipo de problema que faz parte da nossa existência, principalmente nos tempos difíceis como nós estamos vivendo. Mas a nossa confiança é o Senhor. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Pedro já nos orienta que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E o verso 8, ele então fala por que o motivo. Porque nós que confiamos em Deus, que a nossa esperança é o Senhor, nós somos como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes ao ribeiro, que nós não vamos ter problemas com falta de água, de sede, de calor, de situações, porque nós somos abastecidos por esse Deus. Nós somos supridos por esse Deus. Então, no momento mais seco, no momento de estiagem, de sequidão, o Senhor vai nos suprir. E mesmo nesses momentos e nessas circunstâncias, nós vamos produzir o nosso fruto. Amados, que maravilha é servir esse Deus. Com todas as situações, com toda a perseguição, com tudo isso que está ao nosso redor, nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, mas nós somos benditos, porque nós confiamos em Deus, e a nossa esperança é o nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe, e até amanhã, se Deus quiser.